Quero convidar aqui a pastora Patrícia, psicóloga, gente boníssima. Depois nós temos uma aula também sobre nutrição. E depois temos sexta universitária. Como eu sou o pastor dos jovens, então vocês vão ter que... Muito Pastora... bom, gostei, viu, Leonardo? Eu vou aplicar algumas aí no meu Easter. Vou fazer um teste gostei. no meu, ela disse, né? Pastora Patrícia, que prazer. Tá? Minha digníssima, faça uma pergunta para essa mulher simpática que está conosco. Pastora Patrícia, é um prazer ter a senhora aqui. Pode tirar. É um prazer ter a senhora aqui com a gente. Já teve Covid também, irmão, está imunizada também. Glória a Deus. Mais uma vez eu digo, é um prazer ter a senhora aqui com a gente, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a psicologia. Pastora Patrícia, nesse período que você tem de trabalho, será que você consegue me falar o maior desafio que você teve como psicóloga? Paz do Senhor, irmãos, que maravilha, hein? O maior desafio que eu já encontrei, eu sou psicóloga clínica, então o maior desafio que eu encontrei foi tratar pacientes com depressão, né? Hoje eu já consegui encontrar o caminho, mas o paciente com depressão, ele é um paciente que ele entra muito no negativismo. Então, alguns pacientes têm muita dificuldade de sair da depressão e de abandonar essa prática. Mas já está comprovado, né, na prática, por mim, obviamente pela psicologia há mais de 60 anos, só aqui no Brasil, que é um transtorno, né, que você pode, através da terapia, muitas vezes até sem o uso do medicamento, você pode conseguir grande êxito mesmo. Até mesmo, a gente não chama de cura, né? A gente não chama de cura, mas, vamos dizer assim, de uma funcionalidade quase que total. Benção. Pastora, a senhora atende muitas pessoas, né? Que eu sei, já indiquei alguns pacientes. O índice de depressão no meio dos jovens, de ansiedade, ele é alto ou ele é quase insignificante? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. Meu Instagram não é como o do Leonardo, não, mas eu tô progredindo. Hoje eu peguei umas dicas aqui, eu vou colocar em prática, viu, Leonardo? Mas depois eu vou te procurar também, viu, para você bombar lá, me ajudar a bombar no meu Instagram. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, e nessa pesquisa eu perguntei para as pessoas, né, se elas sofriam com ansiedade. Mais de 90% das pessoas que responderam, foram algo em torno de 150 pessoas que responderam, e dessas 150 pessoas, 90% disse que sofreu, inclusive, recebi muitas mensagens no direct, pessoas falando, inclusive, de transtornos de ansiedade, ou seja, já em um nível mais avançado. Então, assim, tem aumentado significativamente. Esse número inclui a juventude, os jovens? Não, o meu público, ele é um público mais, vamos dizer ali, dos 25, 30, até... É um público relativamente jovem, sim, com certeza. Envolve homem, mulher, casado, solteiro, né? É um público mais misto. Como eu falo de um assunto mais, vamos dizer assim, eu uso mais uma linguagem mais geral, né? Então eu acabo agregando valor em vários tipos de pessoas, em vários tipos de idade. Mesmo porque uma mulher de 50 anos sofre de ansiedade, um jovem de 20 também pode estar sofrendo de ansiedade. Então acaba que eu consigo alcançar esse público. Então, assim, do mesmo modo, a questão da depressão também, pastor Ismael. Né? Um aumento significativo entre as pessoas de várias idades, e a gente tem visto isso aí. Eu recebo muitas mensagens por dia no meu direct, pessoas contando o testemunho, contando a história,
falando sobre a dificuldade que tem passado relacionada principalmente à ansiedade e depressão. Tá certo. Vamos dar uma salva de palmas para a pastora Patrícia e vamos ouvir a sua palestra, por favor. Uma grande honra para mim poder estar aqui, né, podendo contribuir de algum modo com vocês. Eu sei que vocês vão ficar um pouco frustrados agora, porque o meu slide não é como o slide do Leonardo, viu, gente? O Leonardo é social media, né? O que ele é? Grush? O que é isso, Leonardo? Grush? Ele é Grush, né? Nem sei o que é isso, né? Então, meu humilde slide veio aqui, né, para ofuscar aí a visão de vocês. Eu gostaria de convidar vocês para fazerem uma leitura em 2 Samuel, capítulo 9 e o versículo 4. Eu sou psicóloga, mas eu entendo uma coisa: se não tem alguém que falou mais sobre psicologia, sobre cuidados emocionais, alguém que falou mais sobre o cuidado que abarca o ser humano em todas as suas esferas, seja ela emocional, física, seja ela relacional, foi o próprio Deus que criou o homem e que tem cuidado da nossa vida. Então vamos lá? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4, diz assim: e o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Eu escolhi um tema para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo aquilo que eu tinha preparado por causa do tempo. A gente sabe que o tempo é escasso, mas eu acredito que eu vou conseguir pelo menos 90% aqui transmitir para vocês. Eu escolhi esse tema sem medo de perder. Sem medo de perder. Por quê? Porque as coisas, elas não acontecem por acaso. As coisas, elas não acontecem por acaso. Se você está passando por algum tipo de problema relacionado, vamos dar um exemplo aqui, ansiedade, por exemplo. Se você está passando por algum problema relacionado à depressão ou algum tipo de transtorno que tem incomodado você, isso não aconteceu por acaso, não é simplesmente você dormiu e acordou ansioso. Existem motivos, existem situações que te levam e progressivamente, né, a gente acaba entrando aí nesse processo. Pois bem, então eu escolhi sem medo de perder, por quê, gente? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, vou mostrar para vocês como o ser humano tem medo de perder. Ninguém gosta de perder, certo? Por quê? Porque perder soa negativamente. Agora, de onde que nós trouxemos essa ideia? De onde que nós trouxemos essa história? Como nós somos seres humanos, que nós viemos ao mundo e aprendemos a partir daí, é claro, a partir da concepção do ventre materno, nós começamos o nosso processo de aprendizagem, né? Principalmente relacionado ao que sentimos, às nossas emoções. Então, de onde que vem esse medo de perder? Eu coloquei aqui um exemplo meu. Quando eu era criança, eu ouvi o meu pai falando assim para os amigos dele, para as pessoas: ah, você acha que eu vou perder para fulano? De jeito nenhum. Eu vou morar na lagoa e vou perder para sapo? Mas de jeito nenhum. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Meu pai chegava, tinha eu e mais 2 irmãos. Ele chegava para mim e para os meus irmãos e falava assim: ó, se apanhar na rua, vai apanhar 2 vezes. Vai apanhar na rua e quando chegar em casa vai apanhar de novo porque brigou. Qual que era a mensagem inconsciente que a gente recebia? Eu não posso perder, porque se eu perder, eu vou perder de novo. O ser humano, quando ele sai, o bebê, quando ele sai do ventre materno, ele já começa a perder, ele já nasce perdendo, ou seja, quando você nasceu, você já nasceu perdendo. Então o ser humano, ele é meio traumatizado com percas. Nós fomos ensinados que nós não podemos perder. Por quê? Eu não posso perder, porque perder é igual a fracasso. E o ser humano não tolera o fracasso. O ser humano não tolera a ideia de fracassar.
ele não concebe a ideia de fracassar. Então, de onde que vem o medo de perder? Das nossas relações parentais, lá no início, quando nós formamos as nossas crenças existenciais sobre o que eu posso fazer, o que me é permitido fazer e o que não é permitido fazer. Agora, qual que é o grande problema? É que se a gente nasce perdendo, essa consequência só vai se agravando. Quanto mais você cresce, mais você perde. Ou seja, você vai perder o tempo todo. Vai perder algumas vezes, vai ganhar outras vezes. E é muito difícil para o ser humano conceber. Por quê? Porque ele tem aquela ideia fixa. Eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que alcançar o sucesso. Tudo que eu fizer, eu tenho que conseguir êxito. Por exemplo, Leonardo estava contando aqui que começou o seu projeto. Há 1 ano e meio atrás ele começou. Eu tenho certeza que ele teve vários fracassos. Então, perder não é negativo. Perder faz parte do processo. Eu quero que você entenda aqui nessa noite, as perdas fazem parte do nosso processo. Perder não é só uma coisa que vai acontecer na nossa vida, mas é algo que deve acontecer. Porque todas as vezes que nós perdemos, nós ligamos, aquele cliquezinho, que a gente tem que se reinventar, tem que fazer coisas diferentes. Agora, o que é o grande problema? Porque nós temos medo daquilo que não conhecemos. Nós temos medo de enfrentar os nossos medos. E principalmente, nós temos medo daquilo que não conhecemos. Porque nós temos medo de mudança. Tudo que é novo assusta. Imagina a primeira vez que eu subi em um púlpito como esse aqui, um palanque como esse aqui, para pregar ou para falar alguma coisa. Eu me lembro da experiência. Eu tinha aproximadamente aí uns 12, 13 anos, eu tremia tanto que uma perna batia na outra. E o microfone, eu mal conseguia controlar ele na minha mão. Então, é muito difícil para o ser humano conceber o novo. Aí entra numa questão fundamental. Se nós temos dificuldade em perder, se nós não concebemos a ideia sobre a perda, então como que fica a nossa saúde emocional? Como ela deveria ser? Como a nossa saúde emocional deveria ser? Primeiro, nós sofremos a perda. Vocês estão acompanhando aí? Aqui, ó. Primeiro, nós sofremos a perda. Segundo, a gente entende o que passou. Perdeu? O que você perdeu? Olha, eu perdi alguém que eu amava. Eu estou passando pelo luto. Eu fui abandonado na minha infância e essa perda me marcou a minha vida. Eu nunca consegui me recuperar. Então, você sofre a perda, você entende o que passou. Emocionalmente, um processo correto seria de você analisar a situação, entender os fatos que aconteceram, um por um, depois você encontra as respostas. Como que você encontra a resposta? Vivendo a perda, sofrendo aquela perda. E aí você encontra as respostas. Quando você encontra as respostas, você sai daquela perda, e você começa a uma coisa que a gente chama de experiência. Você começa a ter experiência, e principalmente nas nossas relações. Você começa a ter essa experiência. Depois você já sabe como agir quando acontecer determinada coisa. Você já tem aquela experiência, então você supera. Quando você supera, então já está tudo resolvido e lá vem o próximo passo. É simples, gente. É simples? É simples, sim ou não? Aí agora vem a parte difícil. Sempre tem, a parte difícil para estragar tudo. Agora a realidade é essa aqui, ó. É por isso que nós sofremos. Primeiro, você entra em choque. Quando você perde, você entra em choque. Alguém chega para você, alguém que você investiu na vida daquela pessoa, alguém que você trabalhou na vida daquela pessoa, chega para você e fala assim, ó, tchau, tô indo. Você entra em choque. Aquilo te marca. Aí você entra em negação. Não, eu não estou passando por isso, não. Isso não está acontecendo comigo, não. Você tenta fugir. Ao invés de enfrentar a situação, você tenta fugir. É um comportamento evitativo.
Aí depois que você nega e vê que realmente é aquilo mesmo, você entra na angústia e você fica angustiado. Olha só, isso aqui eu estou falando um processo de qualquer tipo de sofrimento emocional. Pode ser uma ansiedade, pode ser um luto, pode ser qualquer coisa relacionada a isso. Depois que você se angustia, você se culpa. Sabe por quê? Porque principalmente nós seres humanos, de modo geral, nós amamos colocar a culpa nos outros. A gente ama colocar a culpa nos outros. Então a culpa é de fulano, a culpa é do meu pai que me abandonou. A culpa é da minha mãe que não soube fazer as coisas direito. A culpa é do meu marido. Não, a culpa é da minha mulher, por isso que as coisas não acontecem. Aí, por fim, ele se culpa. Quando já culpou todo mundo e viu que o problema não foi resolvido, se culpa. Sabe qual que é o grande problema de você se culpar? É porque a culpa é devastadora. Ela te mata aos pouquinhos. Ela te esmaga aos pouquinhos. Depois que você se sente culpado, você entra em uma tristeza profunda, uma frustração. Nós chamamos isso de um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso. Aí você começa a aprender. Depois que você passou por todo esse desgaste emocional, olha o tanto que seria simples se fosse no modo correto. Depois que você passou por todo esse desgaste emocional, você começa a aprender. Só que como você está muito desgastado, você recai novamente. E aí você escolhe seguir em frente. Mas segue em frente todo machucado. Segue em frente sem resolver os problemas. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês. Isso que eu estou falando aqui é sério. Isso aqui que eu estou falando pode garantir a saúde emocional de vocês. Seguir em frente, sem fechar essa gestalt, sem fechar esse ciclo, né? É pedir a morte de sonhos, a morte de sentimentos, ou reviver sentimentos traumáticos. Então, seguir em frente, escolher seguir em frente e não resolver o problema, não ressignificar o problema, aí vem os transtornos, aí vem os problemas, vem a ansiedade e ela te pega de jeito. Tudo começou com o quê? Com o medo de perder, com o medo de perder. Então vamos lá. Agora imagine que a sua vida fosse um ônibus. Bonito esse ônibus, né, gente? O que está escrito nele? Cometa. Você olha para esse ônibus aí e você fala assim: eu sou um cometa, eu sou um trem-bala, eu dou conta do negócio, eu dou conta de chegar. Agora vamos entender como funciona o processo da embarcação? Vamos entender como funciona? Vamos dizer que a sua vida seja um ônibus. O ônibus tem vários assentos, certo? O ônibus tem vários assentos, certo, gente? Vários assentos. Você está sentado em um desses assentos. Você está sentado em um desses assentos. Aqui está sentado a ansiedade. Aqui está sentado a dor. Aqui está sentado a frustração. Aqui está sentado separação. Aqui está assentado traição. Vários tipos de sentimento estão junto com você. Você não está sozinho nessa embarcação. Qual que é o grande problema dos nossos problemas emocionais? É que muitas vezes nós estamos sentados aqui e não estamos sentados aqui. Ou seja, se esse ônibus, o passageiro, se você é passageiro da sua embarcação e você não está sentado no volante, com a mão no volante, guiando a sua vida, pode acontecer duas coisas. A primeira coisa que pode acontecer: se o volante estiver vazio, o carro não vai sair do lugar. Se o volante da sua vida estiver vazio, o teu carro não vai sair do lugar. Você vai sonhar e ele não vai sair do lugar. Os seus relacionamentos você vai amargar e ele não vai sair do lugar. Ontem eu estava fazendo uma live, né? E eu respondi a seguinte pergunta, né? O meu casamento esfriou. É óbvio que ele esfriou. Você não está investindo nele. É lógico que ele está ruim. Você não está fazendo investimento.
então ele vai ficar muito ruim mesmo. Por quê? Porque relacionamento, qualquer tipo de relacionamento sem investimento é igual a fracasso. Como se diz a história, lá no fim a conta fecha e você que vai decidir, é você que vai decidir se vai dar certo ou se vai dar errado. Se você vai conseguir alcançar os seus objetivos ou se você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. O que acontece? Se você não estiver no volante da sua vida, conduzindo a sua história, o carro pode ficar parado. Mas pode acontecer um problema ainda maior. Qual que é o problema que pode acontecer ainda maior? E se a ansiedade que está quietinha aqui, ela pular para cá e assumir o comando da sua história? Vocês estão entendendo sobre a gravidade do que eu estou falando? E se a dor que estiver bem aqui, sentada bem aqui, ela pular para cá? Talvez você esteja identificando por que as coisas não acontecem na minha vida. Por que eu não consigo progredir? Por que eu não consigo alcançar? Porque você está deixando outros sentimentos, outra bagagem que você carrega, assumir o controle da sua vida. Por quê? Porque você tem medo de perder. Você já viu aquela frase? O medo de perder tira a chance de ganhar. Caiu, levanta, sacode a poeira do corpo e começa de novo. Sentimento é coisa séria. As emoções, elas estão o tempo todo nos bombardeando. Eu estou aqui em cima e tem emoções falando coisas para mim. E eu é que vou decidir se essas emoções são verdadeiras ou se elas são falsas. É eu que vou definir se elas vão, se lá na frente elas vão ser positivas ou negativas. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Assumir o controle da sua vida, assumir os riscos. Talvez você está sentado aí e está dizendo assim, é a ansiedade que está no meu volante aqui. Eu não consigo mais controlar essa embarcação. Mas sabe de uma coisa? Vou te fazer uma pergunta. O que te impede de sair do banco do passageiro e sentar no banco do motorista? O que te impede de sair do banco do carona, que está sendo levado pela opinião dos outros, ou quem sabe pela manipulação das outras pessoas? E o que te impede de, por exemplo, subir aqui nesse banco e assumir o controle da sua vida? Aí o que entra, gente? É o vitimismo. É o vitimismo. Para não assumir, o medo de perder é tão grande que você não consegue assumir os riscos da sua vida. Você não consegue, com medo de perder, por exemplo, o seu emprego, você começa a aceitar tudo aquilo que te falam para fazer, tudo aquilo que você tem que fazer. Com medo de perder o amor das pessoas, você começa a se deixar ser manipulado por elas, porque você não consegue sair aí desse ciclo vicioso, desse sentimento que poderia, desse sentimento que quer se apoderar de você. Aí o vitimismo entra. Qual que é o vitimismo? O que é o vitimismo? É a incapacidade de assumir o controle da sua vida. É a incapacidade de assumir a sua vida e dizer assim, olha, quem manda na minha vida sou eu. Quem determina o que vai acontecer na minha vida sou eu. Eu vou perder, mas todas as vezes que eu perder, eu sei que eu vou ganhar alguma coisa lá na frente. Eu sei que lá na frente as coisas vão dar certo e eu posso conquistar até coisas maiores. Agora, uma coisa que eu quero perguntar aqui para vocês. Olhe para dentro de vocês e pergunte: qual é o meu porquê? Qual que é o meu porquê? Para que eu vivo? O que faz significado na minha vida? O que faz significado na minha vida? Para que eu levanto todo dia de manhã? Para que eu levanto todo dia de manhã? E pior, ou melhor, aquilo que queima por dentro. A maioria das vezes que nós somos parados naquilo que nós estamos fazendo é porque nós não conseguimos encontrar o nosso propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sem significado.
Se você não tem propósito, você também não consegue encontrar significado. O que te queima por dentro? O que é que faz você vibrar? O que faz falhar uma batida do seu coração? Eu sei que a maioria do pessoal aqui é casado, eu vou falar. Quando você via a sua esposa ou o seu esposo pela primeira vez, dava um nó aqui na garganta, não era assim? Não era, pastor Ismael? Quando você viu a Priscila pela primeira vez, você falou assim, nossa, o que é isso? Estou apaixonado, eu recebi uma flecha no meu coração. Aí o poeta disse assim, falhou uma batida no meu coração. Sabe o que é isso? É aquilo que te motiva, aquilo que queima por dentro. Você que é líder de jovem, o que você tem feito pela sua liderança? Será que você tem todo dia acordado e sentado em cima da sua dor e deixado as coisas acontecerem porque o coronavírus está aí mesmo, porque as coisas não vão acontecer mesmo, e eu vou ficar nesse lugar mesmo, porque eu não posso mudar mesmo, porque as coisas são assim? O seu grupo de jovem, quando ele começou, em 2020, ele era maior ou ele era menor? O seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, quando começou em 2020, era melhor ou era pior? Porque a quarentena acabou com muitos casamentos por aí, gente. A quarentena devastou muita gente. Mas uma coisa eu tenho certeza: encontre aquilo que te faz vibrar. Encontre aquilo que te faz encher a sua alma de alegria. Encontre qual é a sua maior motivação para você possa dizer assim, eu vou sair para fora, eu vou levantar dessa cadeira que eu estou. Você pode estar sofrendo de ansiedade, quem sabe ela está te matando, mas eu vou dizer uma coisa para você: a ansiedade precisa ser canalizada. A ansiedade, ela precisa ser direcionada, ou seja, você está no volante, é você que diz o que vai acontecer e é você que coloca as diretrizes. Depois eu vou falar, eu acho que meu tempo já até está quase acabando. O que te queima por dentro? Oh, meu Deus. Vamos. Isso. O que te queima por dentro? Eu estava falando sobre ansiedade, foi numa noite de ansiedade. Olha, eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Foi numa noite de ansiedade, onde a ansiedade me roubou o sono, que Deus me falou de Maqui. Olha só, gente, canalize aquilo que está te fazendo sofrer. Não é você sendo dominado por aquilo que te faz sofrer, mas é você dominando. Como? Com paciência, com calma, porque as coisas você precisa seguir passo a passo. Você precisa aprender a olhar para dentro de você. Você precisa aprender a se conhecer, a se perceber. Nós somos especialistas em conhecer os outros. Nós temos que olhar para dentro de nós e dizer: o que nos motiva? O que eu quero fazer? Como eu quero conduzir? Eu não sei, então eu vou ler. Porque se eu não sei, tem alguém que sabe. Porque se alguém está bem e eu estou mal, é porque tem alguma coisa diferente nessa outra pessoa. Vocês não concordam? Foi numa noite de ansiedade que Deus me revelou. A ansiedade pode te ajudar? Sim ou não? Sim ou não, gente? Foi numa noite de ansiedade que Deus me revelou. Eu cochilei e eu ouvi uma voz que falava Casa de Maqui. Alguém dizia para mim, está aqui, ó, Casa de Maqui. Aí eu peguei, quem é Maqui? Quem é esse homem, meu Deus? Olha só, mais de 20 anos na igreja. Por Deus, que nas minhas memórias imediatas não tinha esse nome, Maqui. O que aconteceu? Eu levantei e anotei, eu nem levantei, eu só passei a mão no celular, anotei e falei amanhã, porque hoje eu não vou alterar o meu sono, não. Só anotei ali e vi a revelação. Por que Maqui? Por que Casa de Maqui? Maqui, ele recebeu em sua casa o filho de Jonatas, Mefibosete. Vocês vão entender sobre o que eu estou falando aqui.
Ele recebeu na sua casa Mefibosete, que era filho de Jônatan, um menino aleijado. E ele cuidou de Mefibosete. Mefibosete comia na casa dele, entendia, vivia às custas dele. Só que um dia Deus fez Davi se lembrar de quem? Do descendente da casa de Jônatan. E perguntou para Ziba, né? Ziba, e aí? Ainda tem alguém para que eu possa honrar? Porque isso aí é outra coisa que pega na nossa vida. Nós temos que praticar a honra. Eu ouço muitas pessoas falando assim: eu não posso honrar o meu pai porque ele me abandonou. É muito comum a gente ouvir esse tipo de explicação. Eu não posso honrar o meu pai porque ele me abandonou. Mas você precisa entender que você não tem que honrar pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Você tem que ser grato, porque você tem a vida, foi porque alguém te deu. A honra, ela elimina esses sentimentos amargos. O que aconteceu? Davi falou assim, eu vou buscar Mefibosete. Quando chegou lá na casa de Maqui, ele não estava só preocupado em cuidar de Mefibosete. De quem que ele cuidou também? A Bíblia diz que ele cuidou de Davi. Sabe o que eu entendo com a história de Maqui? Por que a história de Maqui é tão forte na nossa vida? Porque Maqui gostava de servir. E servir é igual a chamado. Quando você olhar para dentro de você, o que o Leonardo falou aqui sobre as redes sociais, o que é isso? É servir. Um dia o pastor Josué falou para mim: Patrícia, por que você não posta vídeo no Instagram? Por que você não posta alguma coisa para ajudar outras pessoas? Você não sabe a enxurrada de comentários, de testemunhos, de conversas no meu direct que vai para o Instagram, de pessoas que estão falando assim: você salvou a minha vida, eu comecei a enxergar a minha situação e eu estou correndo atrás do prejuízo. Sabe por quê? Porque chamado é igual a servir. Maqui não queria saber se Mefibosete era da realeza, o que ele queria era servir. Quando você começar a servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, essa carga emocional negativa, ela não vai ser tão pesada assim. Quando você encontrar o teu propósito. Eu acredito muito em propósito. Eu acredito muito em chamado. Eu acredito muito em propósito. Com Cristo, perder é igual a ganhar. Ou seja, Jesus vem em contramão do mundo. Enquanto nós temos medo de perder, Ele está dizendo: pode perder à vontade, porque comigo na embarcação você vai chegar seguro e lá na frente você vai ganhar. Com Cristo, perder não é perder. Com Cristo, perder é ganhar. Então talvez você chegou, está sentado aí, está ouvindo calmamente isso que eu estou te falando aqui. Talvez você está conseguindo se identificar, mas eu quero dizer uma coisa para você: não deixe o medo tomar conta da sua vida. Sabe por quê? Porque com Cristo perder é ganhar. Quando você perde, você ganha experiência. Talvez você está sentado e dizer assim: mas eu perdi demais, perdi isso, perdi empresa, perdi relacionamento. Mas tem uma coisa: se Cristo estiver no barco, você vai ganhar. Se você deixar a ansiedade tirar o teu sono, se você deixar a ansiedade dominar suas emoções, se você deixar a amargura, a mágoa, se você deixar a dor sucumbir você, sabe o que vai acontecer? Você vai viver com aquela oscilação emocional. Você nunca vai aprender nada. Sabe o que você vai fazer? Você vai levantar a tua cabeça e vai dizer assim: perdi mesmo, mas eu vou sacudir a poeira do meu corpo e a partir de agora eu tenho certeza que com Cristo perder é ganhar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada pela atenção de vocês, eu quero agradecer. Eu quero convidar humildemente você a ficar de pé agora. Eu quero fechar. Eu quero que você aprenda uma coisa. Olha bem para mim aqui. Eu estou aqui com o meu coração queimando de alegria de estar aqui com vocês essa noite. Sabe por quê? Porque às vezes coisas simples como essa
pode te dar uma nova direção. Talvez você estava cedendo aos caprichos do seu inconsciente. Talvez você estava cedendo aos caprichos da sua emoção. Mas a partir de agora, você não está sentado no banco do carona, não. Você está sentado no banco do motorista. Quem vai dizer a direção que a sua vida vai tomar é você. O que eu tenho que fazer? Qualquer coisa. Estude, leia, escute pessoas, se aconselhe, faça terapia, né? Busque conhecimento. Eu estou sentindo isso, então busque conhecimento, corre atrás, não deixe as coisas se perderem, não deixe as perdas do seu passado, as crenças negativas que você colheu do seu passado te bloquear e esse carro ficar parado. Talvez o teu grupo de jovens vai estourar em 2020 e você vai dizer, eu nunca ganhei tanta alma como eu ganhei em 2020 em plena pandemia. Talvez a sua empresa que está quase falida vai bombar. Teve gente que saiu do físico e foi pro digital e está bombando de ganhar dinheiro em plena pandemia. Sabe por quê? Porque com Cristo perder é igual a ganhar. Perder não é perder, mas enquanto você ficar sentado na sua dor, chorando as pitangas porque alguém te abandonou, porque alguém deixou você, você nunca vai conseguir sentar no banco desse motorista. Mas eu profetizo aqui nessa noite que você está no comando da sua vida, você está sentado aí no banco e você está agarrado no volante, a ansiedade está te puxando, quem sabe aí a dor, a mágoa, e você está dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sabe o que vai acontecer? A vitória vai chegar, as perdas vão continuar, mas a vitória vai chegar e você vai alcançar o seu lugar que Deus escolheu. Eu profetizo que esse ano de 2020, você vai triplicar o número de jovens da sua igreja. Você vai triplicar, 2020 não acabou não, você vai triplicar os jovens da sua igreja, Deus vai te prosperar, o teu bolso vai ter dinheiro para você ofertar, para você abençoar as pessoas. Sabe por quê? Porque agora tu não é mais carona, agora você é que conduz a sua vida, não tem oscilação, porque o aprendizado vai ser constante, a maturidade vai te alcançar, a maturidade vai chegar em você, e quando ela chegar, você não vai acreditar. As pessoas vão chegar, segura aí, as pessoas vão chegar para você e dizer assim, nossa, eu não estou entendendo, o que está acontecendo com você? Você está tão transbordante, você cresceu tanto, você está tão polido que eu não estou acreditando, é você mesmo. E você vai dizer assim, sabe por quê? Eu estou no controle da minha vida. Eu estou no volante. Coloca a mão no seu coração. Tem 1 minuto, gente. Coloca a mão no teu coração e fala assim, Deus, eu estou aqui, porque eu sei que contigo perder é igual a ganhar. Me ensina, porque eu quero fazer a tua vontade. Queima no meu coração o meu chamado, porque a partir de agora, nada vai me parar. Obrigada pela atenção de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.